Bora, turma! Muito bem-vindos a mais uma live. Hoje aqui uma live super especial, Premium na Prática. Nós vamos falar sobre como você consegue se tornar estar entre os mais bem pagos do seu mercado sem precisar de usar publicidade, sem ficar dependendo de publicidade. E hoje eu tenho a alegria de receber aqui minhas mentoradas, convidadas, a Mayra Regets e a Aretus Araújo, que vão me ajudar aqui a trazer o caso real de como é que foi a jornada de vocês com as mentorias, para a gente poder ajudar a turma lá de casa a ver que é possível, como que eles podem fazer, se inspirar no caminho que vocês traçaram e trilharam tão bem. Vamos embora conversar? Com certeza. Então deixa eu começar pela pergunta fundamental. A pergunta fundamental é, para validar a nossa live, hoje, vocês estão entre as mais bem pagas do mercado? O que você acha, Mayra? Sim, com certeza. Com certeza. Absoluto. Hoje nós podemos falar que nós estamos entre os mais bem pagos do mercado. Legal. E só para a turma poder entender, qual o critério que vocês utilizam para poder fazer essa afirmação? No direito é complicado fazer uma afirmação direta sobre pagamento, sobre honorários, mas a gente pode usar como parâmetro o contrato de entrada de pequenas e médias empresas, que é o nosso público recorrente. Legal. Que antes a gente tinha aí uma entrada de 15 mil no contrato recorrente e hoje esse valor inicial, esse valor de entrada é o dobro. A gente começa aí com 30 mil. Legal. Então, assim, o valor médio hoje de um bom escritório, ele começa com seus contratos ali a partir, no ramo de vocês, a partir de 15 mil reais. Exatamente. E hoje vocês já conseguem começar esses contratos a partir de 30 mil, não é por aí? A partir de 30 mil. Legal, muito bom. E o que nesse caminho vocês sentiam antes de encontrar o método? Como é que vocês estavam antes de conhecer o Código Premium? Quando a gente conheceu o código, a gente pode dizer que a gente já estava bem no mercado, mas a gente sentiu uma dificuldade na precificação do nosso trabalho, porque a gente sabia que era um trabalho diferenciado do mercado, mas a concorrência e o desgaste da advocacia no mercado não deixavam a gente crescer. A gente não conseguia ver, na verdade. Eu acho que o Código Premium ele veio justamente para ajudar a gente a identificar o nosso valor, o valor da nossa entrega. Então, a gente entregava muito mais, e a gente tinha esse desafio, essa dificuldade de se valorizar. Legal. Curioso, né? Há uns 20 anos atrás, pouquinho mais de 20 anos atrás, eu trabalhei numa agência de publicidade, num escritório de publicidade e propaganda. E os caras amavam o que eles faziam, eram alguns sócios e eles amavam o que eles faziam. E ficou muito gravado para mim que numa das reuniões que a gente tinha, naquela tensão de tomada de decisão, né? E aí discutindo pontos de vista, um dos sócios bate na mesa e fala assim: porque foram os meus mais de 30 anos de profissão que me trouxeram até aqui. Quando ele falou aquilo, eu olhei, eu falei, gente, assim, o cara na minha frente, um escritório com todos os móveis comprados seminovos, sabe aquelas cadeiras de escritório bem simplesinha, quase cadeira de escola, assim. Nossa reunião rolando, o som do ventilador de teto rodando. E eu falava, gente, 30 anos. Não é nesse lugar que eu quero chegar depois de 30 anos. E o que ficou muito na minha emoção naquele momento é que eles amavam o que eles faziam. Só que eles confundiam, não estou dizendo que é o caso de vocês, só para ilustrar, eles confundiam o amar o que faz com se sujeitar para poder fazer. É isso aí. Então aquela crença de, não, mas a gente não pode subir, porque a concorrência cobra mais ou menos isso. A crença de merecimento, eu nunca vou esquecer o que você falou pra gente. A crença de merecimento, viu? Fala aplicada. Legal. E o que vocês sentiam de dificuldade, de desafio para poder subir de nível? Assim, então, pelo que eu entendi, vocês já eram um escritório consolidado, vocês já trabalhavam no mercado, ninguém aqui estava na rua da amargura, pelo contrário, vocês estavam indo crescendo bem. E muito. E é muito legal, na política tem um pouco desse pensamento, assim, política e medicina, eu vou em áreas longe agora. Na política, tudo está bem se voltar como é o que era. Do tipo, antigamente era tão bom, então se quem entrar, voltar ao que é a época boa, tá bom. Então tem muito esse olhar. E na medicina também, né? Você acha que tá bom quando o médico diz que o paciente que estava na UTI está estável. Olha, ele está estável, nossa, então tá bom. Então tá bom. Então estamos fora de perigo. Sem querer, a gente acaba trazendo para os negócios, e você pega a grande parte dos empreendedores que falam assim, não, eu estou na média, estou estável. Tá
tá ok. Tô na média do mercado, tô crescendo bem. E a gente percebeu que não tava não bom. Tava bom. Que a gente estava crescendo, mas não estava rentabilizando na mesma quantidade de trabalho que a gente estava trazendo para dentro do escritório. Então a gente precisa, vendo você falar da metodologia que você aplicava, a gente falou, opa, a gente está precisando disso, nos posicionar no mercado. Legal. O que vocês ouviam antes dos clientes e que incomodava? Você falou assim, pô, não é possível que esse cara tá me dizendo isso. Assim. Eu não consigo pagar esse valor com um advogado mensal. E aí a gente se desdobrava para poder, a gente se adaptava à realidade do cliente. Hoje isso a gente já não faz mais. A gente tem noção do nosso valor e a gente passa isso para o cliente. Falou assim, olha, esse é o nosso ticket mínimo. Então não tem condição, né? Sinto muito. E antes não, tinha aquele pensamento assim, nossa, eu vou perder o cliente, vou perder esse contrato. Perfeito. A gente dava um jeitinho para fechar dentro do valor que ele... uma média entre o que a gente pediu e o que ele ia pagar. A gente vai até naquela crença de assim, não, ele não pode agora, mas eu vou ficar aí pela parceria, daqui a pouco ele paga mais, daqui a pouco ele contrata mais coisa e nunca vem, né? É isso aí. Nunca vem. Pelo contrário, a gente fala muito, né, durante as mentorias que é uma besteira, um desperdício de tempo a gente tentar convencer uma pessoa que paga pouco achando que paga muito, a pagar muito achando que paga pouco. Então, esse cara que está pagando pouco, ele é o máximo que ele pode. Ele acha que ele está pagando muito. E aí a gente começa a trabalhar, eu não vivi uma realidade diferente, no começo do meu escritório também era por aí, até eu aprender posicionamento, eu comi o pão que o diabo amassou. A gente também. E além da gente ter essa crença de merecimento, a gente tinha que lutar com a crença do cliente de achar que ele não precisa de uma advocacia preventiva, porque as pessoas acham que elas precisam de um advogado para resolver o problema delas. E não que elas precisam de um advogado que seja a solução para elas não terem os problemas. Perfeito. Então hoje a gente já consegue explicar para ele por que o nosso trabalho é importante e que o próprio trabalho vai pagar o que os nossos ele deixa de ter de problema, de dor de cabeça, paga e ainda sobra. Vamos colocar dessa forma. Hoje a gente consegue transmitir isso para os clientes. Eu vou repetir a palavra, é o valor do que a gente entrega. Perfeito. Entendeu? Não é só o preço, é o valor. A gente entrega algo diferenciado e o cliente consegue perceber isso dentro da dinâmica dele do dia a dia. Perfeito. E é muito curioso, assim, porque assim, como cliente também eu posso trazer meu ponto de vista de que a gente não faz a menor ideia, até ter alguém competente para poder educar a gente sobre essa cultura do que é contar com uma assistência, né, com uma consultoria de um advogado. Porque nós empresários, nós somos, entre aspas, mas obrigados a tomar decisões de assuntos que a gente não domina. Do tipo, um funcionário vai virar para mim e vai dizer assim, Arthur, eu posso folgar amanhã? Hoje eu digo para ele, eu não sei. Eu não sei como que eu justifico a sua folga, eu não sei qual é o nível de responsabilidade que eu tenho. Eu tenho que ter, quando a gente está na área, no ponto cego, a gente fala, o cara pode, esse cara é gente boa, trabalha bem, deixa ele folgar. E você concorda comigo que você perder tempo, seu tempo, pensando nisso, não faz sentido? Porque Total. assim, não vale muito mais você ter um especialista para te dar esse apoio, para que você possa se dedicar àquilo que você realmente é bom. Então, assim, é isso que a gente propõe para o cliente. Fala assim, olha, você vai se dedicar ao seu core business. Então, deixa a parte jurídica e o resto com a gente, que a gente toca o barco. E assim funciona. Como tem que ser, né? Na medicina o cara não vai se abrir e operar o apêndice dele sozinho. Exatamente. Ele vai contar com um profissional especializado ali para isso. E hoje a gente vê algumas profissões, né, das que chegam até mim, advogados, psicólogos, médicos. Arthur, eu não posso fazer propaganda, eu não posso fazer publicidade, isso é uma limitação. Como é que eu cresço sem utilizar publicidade, sem utilizar propaganda? Não é justo. E vocês conseguiram, ajustando o posicionamento de vocês. O que vocês consideram que foi mais precioso nesse caminho de ajustar o posicionamento de identidade, linguagem, qualificação de cliente, precificação, a forma de abordar as pessoas e como que vocês conduzem os seus clientes como líderes mesmo? O que vocês consideram que vocês viveram de mais importante para virar essa chave? Eu acho que foi a nossa postura na precificação, na venda do produto, na clareza de transmitir o que a gente faz. Então isso acaba trazendo mais tranquilidade para os clientes e eles se sentem mais confortáveis de indicar a gente para outras pessoas. Perfeito. Acho que foi realmente essa questão
questão do posicionamento, a gente se identificar como autoridade e conseguir transmitir isso para o cliente, entendeu? E é por aí que começa, né? Na identidade de entender assim, quem sou eu? Exatamente. Eu mereço cobrar isso? Eu valho isso? Legal. Agora, como é que eu transmito isso, né? Quando a gente criou as estrelas mostram a direção, os líderes mostram a direção, está dentro do vocabulário icônico de vocês, né? Está dentro de uma linguagem muito única de vocês. E vocês sentem que isso acelerou a conexão que vocês têm com os clientes? A marca visual ficou linda, né? Assim, começando por aí. E a forma da gente transmitir com uma linguagem mais simples, que é a roupagem que a gente usa no dia a dia, nós somos advogadas que falam a linguagem do cliente, a gente não fala o juridiquês. A gente não gosta. Então, assim, a gente consegue chegar mais próximo dos empresários, pequenos e médios empresários, que é o nosso ponto forte. Um dos feedbacks que a gente recebeu de um dos clientes, que foi uma coisa que foi bem interessante pra gente, foi o seguinte: eles falaram assim, olha, você sabe o que faz com que vocês tenham, uma das coisas, né, mas que faz com que vocês tenham um grande diferencial no mercado, assim, vocês pensam como empresárias. Olha que legal. Então a gente faz esse exercício de empatia, de se colocar no lugar do cliente, a gente consegue desenvolver isso muito bem. Então esse pensamento fez toda a diferença. Até porque hoje a gente precisa estar no lugar do empresário, né? Nós não temos, o nosso escritório é uma empresa. Exatamente. Nós estamos com uma equipe enorme, a gente tem uma segunda empresa que já estamos pensando na terceira. Então a gente pensa como empresário, mais do que como advogado. Exatamente. É bom ver as pessoas crescendo, né? Só um comentário aqui a respeito do vocabulário icônico de vocês, né, sobre as estrelas. Como que, inclusive, eu estou vendo aqui nos comentários que até a equipe se identifica, né? A Alessandra colocou aqui time de estrelas. É o time de estrelas. Você nem só está se referindo ao time de vocês ou só está se referindo a vocês três. Mas é como que pega, né? Pode ser os dois, né? O time de estrelas. Mas a gente gosta de valorizar muito a nossa equipe, porque a gente entende que o nosso crescimento depende da vontade, da disciplina e do comprometimento, que elas têm com o escritório e com o nosso ideal, que é fazer diferença no mercado. Não é ser um escritório de advocacia qualquer. A gente quer fazer diferença na vida do empresariado. É o sentimento de pertencimento. Isso é uma coisa que a gente trabalha muito na equipe. Parece uma, né? Tem gente que vai falar assim, que besteira, time de estrelas da Arju, mas é uma conexão que elas criam com o escritório. E, né, a gente já identificou aí que o que a gente faz lá no nosso escritório não tem, pelo benchmark que a gente fez de outros escritórios, não trabalha da mesma forma que a gente. E o posicionamento não é um jogo de convencimento, é um jogo de identificação. Exatamente. Mas você fala as estrelas da Ju, ok, eu respeito que você não se identifique, mas eu vou conectar com as pessoas que se identificam comigo. Inclusive no mecanismo de qualificação, a gente trabalha muito isso, né, de qualificar o cliente, não é excluir o cliente. Não é, você não serve para ser meu cliente. É como que eu aumento o nível de consciência desse cliente sobre a importância daquilo que eu faço. Exatamente. Para eu não chegar ali como se fosse um aluno de escola tentando ser aprovado. Eu estou ali como um especialista para conduzir. É completamente diferente. Né? É isso. Tanto que a gente teve um cliente que... Meu pensamento foi até você. Ele fechou o contrato com a gente. No terceiro mês, ele ainda não tinha conectado com o nosso trabalho preventivo. Ele não seguia as orientações, ele não lia os e-mails, ele não ia nas reuniões que ele agendava. A gente, depois de 4 ou 5 meses, a gente fez a rescisão do contrato. Porque como é que a gente ia manter um cliente dentro do escritório recebendo por isso, sem que ele quisesse receber a nossa orientação preventiva? Sim. Lá na frente isso poderia ser até um ponto negativo, né, das pessoas que estavam vendo o trabalho. E são dois casos. Tem um outro caso que é um case de sucesso de um cliente nosso. A gente não pode falar quem é por questões, né, de sigilo, mas depois de uma reestruturação, essa que a gente estava falando, né, do cliente entender que o que é da nossa especialidade tem que deixar com a gente, ele quadruplicou o número de vendas dele. Olha que sensacional. E isso é metrificado, a gente tem isso quantificado, justamente por conta desse trabalho que a gente desenvolveu de, tipo assim, olha, deixa isso aqui com a gente que a gente vai tocar o barco, você não tem que ter dor de cabeça com isso aqui. Eu sou um braço de negócios para você, né? Não é que eu sou uma área lá fora, lá longe, que vai cuidar de assuntos que são extraterrestres. Não. Exatamente. Nós não somos um custo. Exatamente. Que legal. E como que vocês chegaram, né? Assim, como é que vocês chegaram até o método? Como que vocês conheceram o Código Premium? Eu conheço o Arthur desde criança, mas a gente se reencontrou ontem, poucos anos atrás, mas a gente se reencontrou no BNI, que é o maior grupo de network profissional aqui do estado,
E aí eu via você falando dos seus pitches lá, falando sobre a metodologia, sobre o marketing de percepção, achava aquilo pitoresco. Confesso que no início eu não entendia muito bem, até começar a ver os cases de sucesso que você já tinha lá no grupo, que são vários. A gente sempre teve um perfil empreendedor e no momento que a gente estava mais atribulada de crescimento e de serviço, a gente resolveu vir para cá vamos correr atrás do nosso crescimento junto com um especialista. E deu certo. E deu certo. Legal, muito bom. E quando vocês começaram a implementar essa mudança de cultura mesmo, né, de posicionamento dentro da empresa, o que vocês, não que foi uma dificuldade, mas assim, o que vocês sentiram e falaram assim, poxa, isso aqui é desafiante, isso aqui tá levando a gente a ser ainda melhor para poder aplicar isso junto com a nossa equipe, junto com os nossos clientes? Era mais o tempo de implementar, era mais de como levar essa comunicação para as pessoas, era mais no sentido de, poxa, eu já tenho uma rotina, como é que eu encaixo isso dentro da minha rotina? O que vocês sentiram que era? Essa questão do tempo e assim, o início do trabalho, ele te deixa um pouco apreensivo. Será que eu vou dar conta? É uma coisa muito diferente. Ele te tira da zona de conforto, essa é a realidade. E a gente achava que não ia ter tempo no início. Foi. E a gente tinha medo de chegar com um valor novo e assustar os clientes, assustar o mercado e não ser aceito. Era careça de merecimento de novo. A gente achava assim, falava assim, não, esse negócio aqui não vai, não. Aí depois a gente parava, olhava assim, e eu falo, tá, pra todo mundo, eu falo assim, olha, o trabalho que o Arthur desenvolve com o código premium, ele realmente faz diferença no negócio. Com uma ressalva muito especial, que vocês aplicaram o método. Eu ia chegar lá. Não é só saber o método. Eu fui lá, eu ouvi o Arthur, mas eu não apliquei nada na minha empresa. Vocês aplicaram, então vocês são a prova dos resultados, vocês foram lá e aplicaram o método. Perfeito. E nesse momento em que vocês... e aí eu vou puxar assim, eu sei, mas eu queria ouvir de vocês. Ajustou a identidade, ajustou a linguagem, agora eu sinto que eu mereço, eu sei quem eu sou, eu sei qual é o maior benefício que eu trago para os meus clientes, eu sei que hoje eu sou um braço de negócios para o meu cliente, não sou um ET, né, vamos dizer assim. Como é que foi a sensação de levar isso para o primeiro cliente e fechar o primeiro contrato de vocês, no valor maior, etc? Como é que isso bateu para vocês? Foi extraordinário, né? Foi extraordinário. Foi uma virada de chave, assim. Eu acho que o primeiro levou os outros. Hoje a gente tem uma tranquilidade muito maior de pedir uma majoração de honorários, um reajuste, do que antes. É uma coisa tranquila. Hoje a gente faz com muita normalidade. Normalidade, né? Perfeito. Isso é inclusive um bom ponto para a turma que está assistindo a gente, sobre como é que eu faço para poder aumentar os meus honorários, para poder fechar contratos mais altos, estar entre os mais bem pagos do meu mercado, sem precisar de publicidade e propaganda. O caminho que vocês fizeram foi fecha depois mais que é o que a gente fala no método, né? Poucas coisas, pequenas coisas em ciclos curtos. Então vamos fazer o primeiro? Exatamente. Não tem ansiedade, nossa, mas eu vou fazer nada de errado, mas não vou fazer um super lançamento, eu tenho que juntar 2.000 pessoas. Não, pode fazer, não tem nada de errado, mas eu posso validar com Isso aí. E aí fechou, aumenta o nível de convicção. De confiança pra gente. De confiança. Começa mais um, daqui a pouco virou rotina, aí começa a achar estranho o preço antigo. É isso aí, exatamente. Então, não faz sentido a pessoa não investir nisso. Né? A gente conseguiu exatamente isso, dar passos um dia de cada vez. Né? E aí eu acho que acabou se tornando uma coisa muito natural pra gente, né? Sim. Legal. Por isso que hoje a gente traz os clientes para o Código Premium com um compromisso de 1 ano. 1 ano. Ele vai assistir aos módulos que estão gravados, vai ter a nossa reunião de acompanhamento, que são os acompanhamentos em grupo, a gente faz através do Zoom, por 1 ano, para que não tenha... ninguém está tirando o pai da forca. Não é uma coisa... Não, de hoje para amanhã eu vou mudar tudo. Não, você vai mudar poucas coisas, pequenas coisas, em ciclos curtos. Volta a cada 15 dias, valida, se a cada 15 dias você subir um degrau a mais, onde que você chega no final de 1 ano? E aí, ao final de 1 ano, a gente tem as mudanças materializadas ali. É o que a gente fala no exercício físico, né? Disciplina e consistência. Uau, disciplina e consistência. Excelente dica. Disciplina e consistência. E uma das coisas que veio aí com essa disciplina, você está falando a questão dos passos, né?
vindo de pouquinho em pouquinho. Hoje a gente tem aí, triplicamos a equipe, dobramos o tamanho da nossa estrutura. Dobramos o tamanho da estrutura. Hoje a gente tem uma sala de reunião que cabe aí 15 pessoas para fazer treinamentos em loco, que foi o projeto que a gente fez, mas veio antes a junto equipe com a de vocês pandemia. tinha quantas pessoas e quantas pessoas vocês estão hoje? A gente tinha 3, contratando a 4ª quando a gente começou o trabalho com vocês, e agora nós já estamos indo para a 9ª pessoa. Olha que legal. E a gente conseguiu implantar ISO, né? ISO 9001, devidamente certificado. Mas ISO é normal, todo escritório? Não, a certificação de qualidade nos escritórios de advocacia, ela não é muito comum. A gente não tem um parâmetro, não tem um lugar que você vai olhar quantos escritórios tem aqui no Espírito Santo. Mas a gente sabe aí pelas consultorias que é em torno de 5. Então nós somos o 5º ou 6º escritório no Espírito Santo que tem uma certificação de qualidade. No universo de quantos escritórios operando, se você tivesse que chutar, você... Ixi, nossa, muitos. Mais de 5 mil? Uau! Entre mais de 5 mil, 5 escritórios hoje têm ISO implementado. E os outros escritórios que tem, eles são focados em advocacia de massa, o que a gente fala que eles trabalham com volume de processo. Nós trabalhamos com consultoria preventiva. Legal. Nossos clientes, dos indicadores, por exemplo, para a gente, é redução da quantidade de processos que o cliente tem. Então, um dos nossos indicadores que pode fazer a gente perder a nossa ISO a gente tem que reduzir a quantidade de processos que o nosso cliente tem. Se não reduzir aí 30% em determinado período, nós perdemos o indicador. Hoje isso é um resultado mínimo que vocês a gente entregam para o cliente, exatamente. 30% de redução. Legal, isso já é algo de alta performance. Sim, com certeza. Com certeza. A gente tem cliente que está com a gente e mais de 5 anos, né? A nossa caminhada, a gente nunca perdeu um cliente desde que a gente começou com o nosso escritório. Então a gente só aumenta a nossa carteira de clientes. Os que nós tivemos a rescisão foi por nossa conta. Isso também é um indicador. É um indicador, a gente ter essa retenção que está diretamente ligada com a qualidade do serviço que a gente presta. Então a gente também tem um indicador relacionado a isso. Então, quantidade de contratos que a gente retém que não são rescindidos. Legal. E hoje a gente está em 100%, né? Então vamos dizer assim, em termos de resultado. Aumentaram o valor dos contratos. Perfeito. Em quantos por cento vocês conseguiram aumentar? Em média? O valor dos honorários? No mínimo dobramos. Dobro ou mais, legal. Aumentaram a equipe? Sim. Dobro. 3. Mais que o dobro, 3 vezes a quantidade de pessoas. Retenção de clientes? Aumentamos a quantidade de clientes e todos que a gente dobrou, triplicou a quantidade de clientes mesmo. Eu já perdi as contas. Já aumentou a estrutura? Já quadruplicou e todos devidamente. E a estrutura, eu conheci o escritório antigo. Conheci o escritório novo, né? Nós somos diferença ousados, é brutal. Assim. Os nossos indicadores têm pesquisa de satisfação de cliente, eles têm uma abertura para reclamar mesmo, para dar sugestões, e o nosso índice de satisfação é mais de 95%. Retenção de cliente e redução da quantidade de processos deles. Quer dizer, tudo assim, não são indicadores fajutos, são indicadores realmente que... Perfeito. E que fazem parte da nossa certificação da ISO 9001. Só reforçar por que eu puxei esse ponto da nossa conversa. Porque tem 3 pilares quando a gente fala sobre ser uma marca premium, né? O primeiro deles é a excelência. Por isso que eu estou enfatizando tanto resultado. Não é para, vou fazer aqui uma promoção, uma propaganda. Não. É porque isso tem que ser o resultado de um bom escritório performando. Exatamente. Se você é um profissional da área e você quer performar alto, isso é um porte que você tem que chegar. Não é uma... Nossa, como eu sou... Não, eu tenho que chegar aí. Eu tenho que jogar com os grandes. É por esse quesito. O segundo pilar é a experiência. Poxa, vocês trouxeram. A gente aumentou nossa equipe, a gente implementou a ISO, a gente aumentou a estrutura. Vocês estão trazendo o que para o cliente de vocês? Experiência. Eu tenho uma sala de treinamento para 15 pessoas. Então você está aumentando a experiência e a exclusividade, que é a identidade, a forma única como vocês entregam o trabalho de vocês, que como a gente bem falou aqui, através do vocabulário icônico, até o senso de pertencimento, né, das estrelas da AJUR. Esses indicadores são importantes porque as pessoas lá fora, às vezes,
não tem tanta facilidade de tangibilizar os benefícios de um posicionamento premium. Falar, posicionamento premium é aumentar o valor. Não, a gente não está falando sobre cobrar caro. A gente está falando sobre você se sentir realizado com aquilo que você está fazendo. Exatamente. Olhar para o que você está fazendo e falar assim, caramba, está valendo a pena. Eu estava com um cliente ontem e falando sobre o volume de trabalho. E falou, o pior é que a gente não consegue fazer diferente, que a gente ama tanto isso, que isso é o nosso Netflix. Sabe, assim, pô, eu vou estudar da minha área, vocês também, vocês não têm mais opção, né? Tem que estar o tempo todo se atualizando. Nossa. Se isso não é algo que vocês amam fazer, algo que realiza vocês como pessoas, quantos anos vocês aguentariam? Pouquíssimo. O mercado que só te exige. A rotina é bem puxada, mas a gente tem uma rotina puxada feliz. Legal. Olha aqui a importância de um posicionamento. E dá para aplicar isso para médicos, para psicólogos. Não tem a limitação. E nem, vocês viram que em nenhum momento a gente falou aqui sobre construir audiência nas redes sociais, sobre fazer propaganda em revista, rádio, TV. Em nenhum momento, até onde eu sei, me corrijam se eu estiver errado, em nenhum momento vocês usaram essas ferramentas. Até porque a gente não pode, tem algumas ferramentas do marketing que a advocacia é proibida. A gente até vê isso acontecer, né? Mas não foi o nosso caso, não foi o nosso perfil, a gente não ia fazer algo que estivesse ferindo alguma norma, né? Uhum. E assim, uma coisa que eu percebo que todo mundo fica muito habituado, que é com essa questão do ter que fazer propaganda na rede social, tem que ir. E o posicionamento através do código premium, a metodologia, a gente identificou que, olha, não necessariamente. E a prova tá aí, né? Isso é libertador, né? É libertador. Você fala, poxa, eu não tenho nada, eu vou ajustar a forma como eu me posiciono diante das pessoas, a forma como eu conduzo a minha conversa com o cliente. Dá para ver a postura de vocês, que vocês estão na postura de líderes. Sim. Assim, olha, é esse o caminho, eu vou fazer o que tem que ser feito e os resultados vão chegar. Hoje, qual é o próximo passo de vocês? Para onde que vocês estão crescendo e o que vocês acham desse processo de crescimento que vai ser o grande desafio de vocês daqui para frente? Nós temos 2 projetos novos, né? Exatamente. Mas o Instituto de Compliance do Espírito Santo, que já é uma marca registrada que a gente tem desde 2020. Uhum. Nós optamos por não dar visibilidade para ela no momento da pandemia, porque não ia surtir o efeito necessário, mas agora, Mayra, que é a nossa chefe aí do Compliance, a especialista maior, viu que é o momento, a LGPD já estagnou no mercado, o Compliance vai ter que ser implantado na maior parte das grandes empresas, e a gente tem especialista, a gente tem a marca e a gente tem a bagagem necessária para colocar esse produto para frente. Fala um pouquinho pra gente o mercado, o que você entende que tem que ser agora. Tem que ser agora porque existe uma tendência do mercado que veio justamente por conta da pandemia, né, que é uma tendência, inclusive, que vem de fora, internacional. Uhum. E grandes corporações vêm exigindo cada vez mais de seus fornecedores a implantação do programa de compliance. O danado do programa de compliance, entendeu? Perfeito. E isso tem a ver, assim, quando vocês começaram o trabalho de posicionamento, vocês estavam no campo das micro e pequenas empresas, ou pequenas e médias empresas, me situa. Pequenas e médias. Pequenas e médias empresas. Aí vocês ajustaram, a quantidade de médias empresas aumentou. Exato. E agora vocês estão indo, pelo que eu entendo, posso estar falando bobagem porque eu sou leigo, mas para implantar um processo de compliance não pode ser qualquer um, assim, tem que ter uma estrutura mínima ali, de média para grande, o que vocês consideram? Pelo menos, né, uma empresa de médio porte, porque tem que ter um mínimo de estrutura, que se eu disser para a pessoa que tem uma pequena empresa, que o dono da empresa, né, tem 200 chapéus dentro da empresa, ele não consegue implantar um programa de compliance. Então eu vou chegar para ele e vou falar assim, se eu vou te vender o programa de compliance, você não vai dar andamento. Então, hoje o nosso desafio é justamente esse, de mudar aí o perfil do cliente, né, para poder oferecer esse serviço do compliance. E já pegando essa tendência aí de mercado, né, saiu até na Exame, que o compliance vem aí com uma tendência de mercado em 2022, vai deixar de ser aquela história de que todo mundo acha que é só modismo, e a gente está trabalhando em cima disso. E o que vocês acham que vai ser mais desafiante nessa jornada de acessar esses contratos ainda mais altos, essas empresas de grande porte?
É o desafio da precificação, né? O programa de compliance ou o programa de integridade, como ele é mais conhecido, ele tem um custo elevado porque é um trabalho que demanda aí de 8 a 12 meses. Pelo menos. Então, o primeiro desafio é você mostrar para o cliente que o preço é necessário e é elevado. E segundo, é a gente conscientizar as empresas que não basta ter os manuais e ter o programa na pastinha. Ele tem que ser de fato implantado. Perfeito. Mudança de cultura, é uma mudança de cultura. Acho que é nesse ponto que é o fundamental mesmo, a mudança da cultura. Isso aí. Então, um caminho interessante para vocês seguirem, primeiro, né, poucas coisas, pequenas coisas em ciclos curtos, então definir muito bem pequenos grupos para vocês poderem começar a validar essa nova forma de se posicionar. Uma grande sacada que também fica aí para quem está acompanhando a gente é vender 1 para 10 ou 1 para 100. O que significa isso? Eu tenho que vender algo de R$100 para alguém que R$100 equivale emocionalmente a R$1. Então eu tenho que buscar uma empresa que, legal, eu vou fazer uma implantação, eu não conheço os preços de vocês, nem é o caso, só para ilustrar aqui. Se eu vou fazer um trabalho para uma empresa que vai investir R$100 mil no processo de implementação, de compliance, eu tenho que oferecer para empresas que 100 mil signifique para essa empresa o mesmo que 1.000. Que ela já fale sobre cifras de milhões com naturalidade. E que não doa o bolso. Para ela nem vai fazer falta. Porque o cliente premium, ele não quer só a funcionalidade. Ele não é o cliente que está na zona de sobrevivência. Ele não está naquele ponto de, nossa, se eu não investir nisso, minha empresa para. Ele está no ponto de, eu quero fazer a escolha mais inteligente. Eu quero fazer o que for mais estratégico. Eu quero sentir que a pessoa que está me entregando, que ela tem excelência, que ela tem exclusividade, que ela vai me dar uma experiência boa de condução. Ele não está nesse foco só da funcionalidade. Se fosse só na funcionalidade, eu vou abordar o cliente falando para ele, olha, hoje esse é um custo necessário para a sua empresa. Se é um cliente premium, eu vou falar para ele assim, onde você quer chegar? O que vai te realizar? Exatamente. O que dentro de tudo que você já cresceu até agora, qual é o seu próximo passo? E aí eu vou analisar como que eu me encaixo como um facilitador desse cliente para ele chegar nesse próximo passo. E aí vem aquela regrinha, está lá no nosso 6º módulo do Código Premium, que é como que você se torna um líder carismático para implementação de cultura. O que um líder carismático faz? Primeiro, ele alimenta e protege. Ele nutre e protege o cliente dele. Então, assim, como é que eu vou nutrir o meu cliente? Com as informações e com as soluções necessárias para ele se... Opa, aqui eu sinto que eu estou seguro, eu estou sendo conduzido, eu não estou pedindo um serviço. Existe um especialista que está me conduzindo. Como é que eu protejo? Eu mostro para essa pessoa o nível de garantia que eu dou para ele poder estar junto de mim. Porque, como dizem, né, falar até papagaio fala. Então eu tenho que mostrar para o meu cliente que eu estou tão comprometido quanto ele. Que se ele perder, eu perco junto. Porque senão fica aquela famosa analogia, né, do ovo e do bacon. A galinha dá o ovo, mas para ela segue a vida, ela não está comprometida, ela está envolvida. Mas o porco, ele tem que dar a vida para você poder comer o bacon. Então, assim, tem que valer muito para poder sacrificar alguém. Mesma coisa quando a gente vai para o nosso cliente. Então, esse líder carismático, ele se apresenta no sentido de, olha, aqui está a minha expertise, eu estou te mostrando que eu sei o que é necessário saber para te conduzir, e aqui está a proteção. A gente vai junto. Não é algo que se der errado você perde, não. Eu perco junto. Principalmente vocês que estão construindo um nome, né? Estão consolidando esse nome, você está colocando sua reputação em jogo. Com certeza. Mas o cliente tem que ter essa percepção, criar os indicadores para o cliente de que vocês estão comprometidas e não envolvidas no processo dele. Próximo ponto é vocês como articuladoras. A próxima camada é a camada do relacionamento. Então, como é que eu abordo uma super empresa? Trazendo oportunidades para ela, conectando ela com as oportunidades antes de vender qualquer coisa. Então, poxa, eu estou observando essa empresa no mercado, caramba, eu tenho um cliente que também pode... Como é que eu faço para um saber do outro? Não estou falando de lobby, eu não estou falando de referência, não. Estou falando como é que eu crio consciência de que eles podem se ajudar, de que eu sou um facilitador dentro desse processo, que é o relacionamento. Por mais que eu sei que, né, o segmento de vocês tem as restrições quanto a, até mesmo algumas ferramentas de networking, etc. Mas não tem como você não se relacionar com o seu cliente.
Não existe um médico que não se relacione com o paciente, um psicólogo. Ah, mas o psicólogo não pode ter relação com o paciente. Não, ele não pode ter um certo nível de relação. Sim. Mas alguma relação ele tem que ter, no mínimo, uma relação de confiança. Como é que eu vou sentar na frente do psicólogo e vou abrir minha vida para ele se ele está me dando sinais de que ele não é confiável? Por exemplo, psicóloga é super bem referenciada no mercado e tal, eu vou lá, entro no Instagram. E ela tá igual uma criança, fazendo bobagem na vida dela, tá enchendo a cara, eu tô vendo que a pessoa... Essa pessoa é confiável? Não, mas ela como profissional não. É pouco para mim. Porque a gente tem que cuidar desse posicionamento. Não é só, não, lá no site da minha empresa eu sou uma coisa, e no bar eu sou outra, não. As pessoas estão avaliando a gente o tempo todo. Então, quando a gente fala sobre relacionamento, o mercado está percebendo como que vocês são articuladas, facilitadoras, e a qualidade dos relacionamentos que você pode levar para junto daquela empresa. Terceiro ponto é liderança, poder. Como é que você pode ajudar a criar indicadores de como que você pode ajudar o seu cliente a ter mais controle. Controle é até uma palavra boa para o segmento jurídico. Como é que eu ajudo o meu cliente a ter mais controle? E a compliance é isso, né? É um sistema para não ter corrupção lá dentro. Falando leigamente... É isso aí. É por aí. A Aretusa me deu um olhar e eu achei que eu tivesse falado. Não, não é nada disso. Reduzir bem. Quando eu disse é isso aí. Aí eu me defendo. Leigamente falando... Não, mas é exatamente isso. É um processo de governança, é um processo de fazer com que as regras sejam cumpridas. Tô muito errado nisso? Não, tá não. Inclusive, o compliance ele vem justamente nessa pegada da prevenção, né? De prevenir, detectar e remediar, resolver, enfim. Recentemente, esse trabalho que a gente desenvolve com o cliente nosso, a gente identificou aí uma fraude que ainda bem que a gente identificou, porque poderia ter sido muito maior. Poderia ter sido maior. Então foi em tempo hábil da gente conseguir identificar o problema, tratar, né, e identificar ali gaps dentro do dia a dia da empresa que precisam ser melhorados. Então assim, a gente entrega muito mais do que só essa questão. Eu não vou entrar em detalhes, vocês certamente vão saber mais do que eu, mas acho que não cabe nem te debater, mas a gente está tendo hoje no Brasil uma situação seríssima que está sendo gerenciada por causa de compliance. Porque existe uma relação de compliance, que senão o país estaria fragilizado se não existisse um processo de compliance para proteger as decisões que estão sendo tomadas ali nesse caminho. Eu acho que a fraude aumentou muito na questão da urgência e emergência da Covid. Então isso vai estourar daqui a pouquíssimo tempo. Então assim, nutriu, protegeu, mostrou relacionamento, ajudou o seu cliente a ter mais controle, os próximos 2 pilares para trabalhar na construção desse novo público, desse novo mercado, sem precisar de propaganda e publicidade, é ajudar o cliente a se autoconhecer. Exatamente. Isso é lindo porque o processo de vocês tira as sujeiras debaixo do tapete. Então, assim, como é que você vai saber quem você realmente é, quem realmente está do seu lado, como é que você se melhora como ser humano, como líder e como marca? Porque as marcas também evoluem. As marcas também criam seus processos de se entender melhor e dizer... Tem casos clássicos, né? Não sei se vocês vão lembrar disso, mas a Colgate tentou lançar lasanha no mercado. Uma marca de creme dental. Não, também não é na minha, não. Eu olhei no YouTube. Mas eles estavam com uma dúvida. Estou inferindo aqui, alucinando, imaginando, mas no meu ponto de vista existiu em algum momento uma dúvida sobre quem nós somos. Nós somos especialistas em quê? E como isso, né, não funcionou, não vingou, mas alguém lá teve que dizer, gente, a gente não é isso aí não. Exatamente. É por isso que está dando errado. Eu circulo muito no mercado aí das startups, estou ajudando inclusive um cliente que nesse momento está caminhando lá para fazer o pitch dele, e 78% dos fracassos nas startups não é por falta de comando, é por falta de ter regras para serem cumpridas. Porque o cara diz assim, isso aqui não pode ficar aqui não, você tem que tirar isso daqui. Aí ele tira e bota num lugar que não podia botar. Aí o chefe vem e diz, cara, como é que você botou isso lá no outro lugar? Ué, mas você só me falou para tirar dali, eu tirei dali e botei, você não me orientou onde colocar. Olha como é que isso Exatamente.
Então, assim, nós vamos em busca, a gente fala muito sobre isso nas mentorias, né? É um pensamento que eu trago do Lao Tse, e ele diz, você vai começar a ter aquilo que você precisa quando finalmente você parar de pedir aquilo que você não precisa. Então, o cliente vem para mim, né, os meus mentorados, nas primeiras conversas, Arthur, cara, eu quero clientes. Eu falei, quer mesmo? Vou te mandar um monte de cliente ruim. Não, ruim eu não quero. Mas então você quer clientes bons. Você está preparado para atender clientes bons? Porque eles vão chegar e vão te exigir. Olha como é que é importante esse processo de ajudar as pessoas que estão junto com a gente a se conhecer. E a gente vai fazer isso através do posicionamento, sexto módulo Código Premium, para chegar no ponto principal ali no topo da pirâmide, que é propósito. Que é agora, em que momento o trabalho que eu construo para essa empresa está ajudando ela a deixar um legado. Ajudando essa empresa que eu vou atender, e as grandes corporações têm essa alma, né? Mas como é que eles vão sair daqui, quem está à frente vai sair dali deixando um legado, a empresa cumpriu o propósito dela. Muita gente fala, mas essas empresas têm missão, visão, porque elas são grandes. Não, elas são grandes porque elas têm missão e visão. A gente tem, desde que a gente começou o nosso escritório, a gente já tinha uma missão, uma visão, e hoje a gente tem o nosso propósito bem definido. Isso aí. E aí vocês vão acoplar, aí é construir esses indicadores. Como é que vocês vão acoplar o trabalho de vocês, a excelência de vocês, para ajudar as empresas que vocês atendem, essas grandes corporações, a construir propósito. Aí esses são os indicadores para a gente poder acelerar o contato com essas empresas. Como que a gente acelera? Começa lá em nutrição e proteção, passa pelo relacionamento, liderança, da liderança em diante ele já fechou o contrato com você. É só usar o mecanismo de qualificação e aí vocês vão para um cliente não só entrar, e vocês trouxeram bem esse exemplo, né? A força de retenção que vocês têm, não só o cliente entrar para fazer trabalho, entrar e ficar. A gente tem uma piada interna que a gente fala que a gente é a caverna do dragão. Legal. É verdade, tá? Isso é brincadeira não, é verdade. Meninas, muito bom, muito bom. Adorei esse nosso papo, acho que ajudou bastante a turma que está acompanhando a gente para tangibilizar, né, materializar como é que eu faço para poder estar entre os mais bem pagos no meu mercado, sem fazer propaganda e publicidade. Em nenhum momento aqui a gente falou sobre veículo de mídia. A gente falou de postura, a gente falou de identidade, a gente falou de linguagem, de saber precificar, de saber se relacionar com os clientes, e parabéns aí pelo crescimento de vocês. A gente só tem a agradecer assim, todo o apoio, todo o aprendizado que você trouxe pra gente, e vamos começar uma nova mentoria com o nosso novo produto, que a gente não está aqui para... Não vamos dar spoiler não, já vamos iniciar. Que a gente gosta sempre daquele desafio novo para apimentar a relação. Nossa Senhora! Perfeito, bora abrir o convite para a turma que está acompanhando a gente também, se estar entre os mais bem pagos do seu mercado é uma prioridade para você, é relevante para você, atender clientes que valorizam, reconhecem, referenciam o seu trabalho, pessoas que não só estão ali para poder extrair a sua excelência, não, mas para poder compor junto com você, trabalhar realmente junto. Se estar entre os mais bem pagos do seu mercado é uma prioridade para você, o Código Premium está de portas abertas aí para poder te receber. Eu estou aqui seguindo com os conteúdos, te ajudando cada vez mais. Meninas, brigadíssimo. Obrigada. E vamos terminar com o nosso protocolo das mentorias. Gente, todas as nossas mentorias a gente termina desejando que as suas escolhas e decisões sejam sempre guiadas pelos seus sonhos e não pelos seus medos, que vocês possam sempre permitir que o extraordinário se manifeste na vida de vocês, sonhando grande, praticando bem, evoluindo sempre, contribuindo ao máximo. Joia? Vamos em frente. Vamos em frente, pessoal. Obrigado.